E se um dia você percebesse que a sua compaixão, aquela mesma que sempre foi vista como virtude, se transformou na arma que mantém você prisioneiro? Já parou para pensar que o perdão, quando oferecido em excesso, pode ser exatamente a corrente invisível que sustenta o poder do narcisista sobre você? Carl Jung dizia que onde a sombra é negada, o ego prospera. Então, o que acontece quando o empata resolve olhar a própria sombra nos olhos e deixar de perdoar? Imagine máscaras caindo uma a uma, como se cada gesto falso, cada sorriso ensaiado, cada palavra carregada de manipulação fosse arrancada pela força de uma verdade que já não pode mais ser ignorada. É nesse instante que o narcisista treme, porque a sua sobrevivência depende do teatro, e sem plateia, a cortina desmorona. Mas será que você está preparado para enxergar o que se revela atrás desse palco? A mente humana, dizia Jung, é feita de símbolos que nos guiam, mesmo quando não queremos. O empata, acostumado a ser o porto seguro, não percebe que também carrega dentro de si o arquétipo do guerreiro, aquele que desperta quando a paciência se esgota. Quando esse despertar acontece, não há retorno, apenas uma transformação que ninguém pode controlar. É o momento em que o silêncio se torna sentença e a ausência de perdão é o golpe final. Mas aqui está o enigma. Será que o narcisista teme mais a exposição do que o abandono? E será que o empata teme mais a solidão do que a continuidade do ciclo? Essas perguntas não têm respostas fáceis. E talvez você já sinta a tensão crescer dentro de si enquanto escuta. Porque no fundo, algo em você sabe que essa batalha não é apenas externa. Ela acontece dentro da sua própria psique. E é por isso que você não pode desviar o olhar. Porque cada palavra que você ouvir a partir de agora pode acender uma chama que estava adormecida. A chama que mostra que perdoar nem sempre é cura, mas muitas vezes é a repetição da ferida. Só ao ver a verdade crua, só ao atravessar a sombra, é que o empata descobre o seu poder oculto. E quando isso acontece, nada, absolutamente nada, volta a ser como antes. O empata sempre acreditou que sua maior força era o perdão. Uma força silenciosa, quase divina, que carregava em si a promessa de cura, tanto para si quanto para o outro. Mas Jung nos alerta: o que não é visto, o que não é confrontado, retorna em forma de sombra. E nesse ciclo de dar e perdoar, o empata não percebe que está alimentando o monstro invisível, o narcisista mascarado, que se nutre da generosidade alheia para perpetuar sua farsa. Como uma chama que consome oxigênio até o último sopro, o perdão sem limites começa a asfixiar a alma de quem o oferece. Há um momento em que o coração cansado percebe que não é virtude, mas prisão. Cada lágrima silenciada, cada desculpa aceita, cada dor engolida se transforma em tijolo de um muro interno que vai isolando o empata de si mesmo. É como se a compaixão se tornasse um veneno doce que anestesia a percepção da própria escravidão emocional. E quando o empata acorda para essa verdade, a realidade se parte em dois. De um lado, a ilusão de bondade que sempre sustentou o vínculo. Do outro, a crueza da manipulação que nunca cessou. O narcisista, ao sentir o perdão infinito, veste suas máscaras com ainda mais confiança. É como um ator que sabe que jamais será vaiado, porque a plateia aplaude até os erros. Mas quando o empata para, quando o olhar já não se curva, quando o silêncio deixa de ser aprovação e passa a ser ausência, algo dentro do narcisista racha. Porque o teatro só existe enquanto há público. E nesse instante, a cortina que parecia inabalável começa a ruir. Jung nos fala sobre o encontro inevitável com a sombra. O empata, ao deixar de perdoar, não apenas expõe o narcisista, expõe a si mesmo, porque no ato de negar o ciclo, ele encara o próprio medo de não ser amado, o terror de ser rejeitado, o vazio de não ser necessário. É nesse confronto interno que o verdadeiro poder começa a se revelar, não no ato de destruir o outro, mas no gesto de se libertar da própria compulsão de salvar. É como olhar no espelho pela primeira vez sem ilusões, sem maquiagem, sem a necessidade de parecer bom.
E aqui surge a pergunta que ecoa como um sussurro inquietante. Quantas vezes você perdoou não por amor, mas por medo de perder? Quantas vezes o perdão foi apenas a desculpa para não enfrentar a dor maior da separação? Esse é o segredo que poucos querem admitir. Que o perdão infinito nem sempre é nobre, muitas vezes é covarde. E quando essa verdade se infiltra no coração, o peso da consciência se torna insuportável. Nesse ponto, o empata percebe que já não há retorno. A linha foi cruzada e a psique, uma vez expandida, não volta ao seu estado original. É como se cada memória de abuso, cada manipulação velada, cada palavra mascarada ganhasse novas cores, novos contornos, revelando o que sempre esteve diante dos olhos, mas nunca pôde ser visto. O choque é devastador, mas também libertador. Porque na revelação da sombra há sempre uma semente de luz. E é aí que o narcisista se desespera. Porque sem o perdão do empata, ele perde o espelho onde projetava sua grandiosidade, perde a fonte onde saciava sua sede de poder. E o que resta é o vazio. O mesmo vazio que sempre tentou esconder atrás de suas máscaras brilhantes. O empata, ao negar o perdão, devolve ao narcisista aquilo que ele mais teme, a visão nua de si mesmo. Mas será que o empata está pronto para ver também a sua própria nudez? Porque, ao retirar o manto do Salvador, ele precisa encarar as próprias feridas que o levaram a aceitar tanto. Feridas que não vêm apenas do presente, mas da infância, das ausências, das marcas silenciosas deixadas no inconsciente. Jung dizia que até tornarmos consciente o inconsciente, ele governará nossas vidas e chamaremos de destino. Talvez seja esse o momento em que o destino muda de rumo. Cada silêncio do empata agora é um terremoto. Cada ausência de resposta é um grito mudo que ecoa na mente do narcisista. Cada vez que o perdão não vem, a máscara cai mais rápido, mais pesada, mais irreversível. O jogo se inverte, não porque o empata busca vingança, mas porque encontrou algo maior, a verdade. E a verdade sempre tem um preço, mas também sempre traz libertação. E então surge o paradoxo final. O empata, que antes perdoava para manter o vínculo, agora descobre que o verdadeiro amor próprio nasce quando ele escolhe não perdoar. Não por rancor, mas por respeito a si mesmo. É nesse instante que todas as máscaras dos narcisistas caem. Não porque foram arrancadas, mas porque já não têm onde se sustentar. E nesse desmoronar silencioso, o empata se encontra, talvez pela primeira vez. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, guia prático e chocante para desarmar o narcisista sem discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção, o estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. O empata, ao negar o perdão, abre uma fenda dentro de si que antes era cuidadosamente selada. É como se todo o peso dos anos em que suportou, calou e cedeu, viesse à tona de uma só vez. Não é apenas um ato contra o narcisista, mas uma rebelião contra a própria psique que o mantinha adormecido. Jung falava que a psique não perdoa. Omissões, o que é ignorado, retorna em sonhos, sintomas e repetições. E quando o empata para de perdoar, ele finalmente permite que esse retorno aconteça. O choque é inevitável, mas também é a chave para romper o ciclo. A sensação inicial é de caos. O narcisista reage com desespero, aumenta os ataques, manipula com mais intensidade, tenta ressuscitar a máscara que sempre funcionou, mas o empata já não está no mesmo lugar. O olhar que antes buscava salvar agora enxerga além da superfície. É como se o véu tivesse caído, revelando não apenas o outro, mas também as próprias correntes. O que parecia amor agora soa como enredo envenenado, e cada gesto de bondade revela o quanto serviu para aprisionar.
E nesse novo estado de consciência, o empata sente algo que o assusta: raiva, uma emoção que sempre foi rejeitada, negada, empurrada para o inconsciente, como se fosse pecado sentir. Mas Jung dizia que a raiva é o guardião do limite, a chama que indica quando fomos ultrapassados. O empata, pela primeira vez, permite que essa chama arda, não para destruir, mas para iluminar os contornos do que não será mais tolerado. Essa raiva não é descontrole, é despertar. O narcisista, sem a proteção do perdão, começa a se despir de suas ilusões. É como assistir a um ídolo de barro derretendo sob a chuva. Aquilo que parecia indestrutível revela sua fragilidade. A grandiosidade vira vazio, a manipulação vira desespero e o silêncio do empata se torna mais ensurdecedor do que qualquer confronto. Nesse silêncio, o narcisista se depara com algo que não sabe lidar: a ausência de poder. Mas a verdadeira transformação não está apenas na queda da máscara alheia, e sim no encontro íntimo que o empata tem consigo. Ele percebe que perdoava não apenas para aliviar o outro, mas para evitar olhar para dentro de si mesmo. O perdão era um anestésico que mantinha suas próprias feridas adormecidas. Agora, sem essa fuga, tudo emerge: memórias de infância, dores ancestrais, a sensação de abandono que o moldou. É como abrir uma caixa trancada por décadas e encarar fantasmas esquecidos. Nesse mergulho, surge o dilema: será que o empata suportará a própria escuridão? Porque deixar de perdoar o outro significa também não perdoar mais a si mesmo. Por ter aceitado tanto, é um julgamento interno severo, quase insuportável. Mas é nesse fogo que a personalidade começa a se forjar. O empata descobre que não precisa mais ser mártir, não precisa mais carregar a cruz do mundo. Ele pode simplesmente existir sem se sacrificar. E aqui nasce o paradoxo que abala toda a estrutura. O narcisista não teme a perda do empata, teme a perda do reflexo que o sustentava. E o empata, por sua vez, não teme o narcisista, mas teme enfrentar a si mesmo sem a desculpa do perdão. É uma dança psicológica, onde ambos dependiam um do outro, mas apenas um desperta. E quando o despertar acontece, a dança termina. Jung dizia que não há despertar da consciência sem dor. O empata, ao se negar a continuar perdoando, sente a dor de cortar o vínculo que o definia. Mas ao atravessar esse sofrimento, encontra algo mais profundo: a dignidade. Essa palavra que parece simples, mas que carrega em si a força de se reconhecer inteiro sem precisar ser validado pelo outro. O empata descobre que não nasceu para ser cura de ninguém, mas para ser inteiro em si mesmo. O narcisista, diante disso, desmorona. Suas máscaras, uma a uma, caem sem esforço, porque já não tem onde se sustentar. O olhar do empata, agora firme, é como um espelho que não devolve ilusões, apenas a verdade nua. E a verdade é insuportável para quem sempre viveu de encenações. O narcisista se debate, cria novas narrativas, tenta resgatar o controle, mas nada funciona. O palco foi fechado e a peça chegou ao fim. E nesse instante algo muda para sempre. O empata sente a presença de uma força que sempre esteve nele, mas que o perdão em excesso abafava. Uma força silenciosa, firme, inegociável. Não se trata de vingança nem de rancor, trata-se de liberdade. O empata compreende que deixar de perdoar não é se tornar cruel, mas finalmente escolher a si mesmo. E quando isso acontece, a transformação é irreversível. O empata, ao atravessar essa fronteira invisível, sente que algo em seu interior se parte e, ao mesmo tempo, se reconstrói. O vazio deixado pelo fim do perdão sem limites não é apenas ausência, é espaço novo. Espaço onde a consciência pode respirar sem amarras, onde a alma pode se ouvir sem a distorção das vozes alheias.
Jung diria que é o início da individuação, o momento em que o ser deixa de viver para o outro e começa a reconhecer sua própria totalidade. E esse despertar, embora doloroso, tem o gosto amargo da verdade misturado à doçura da liberdade. No início, a vertigem. O empata não sabe como habitar esse novo lugar, porque sempre se definiu pelo ato de ceder, de perdoar, de sustentar. Agora, sem esse papel, a identidade parece ruir. Quem sou eu, se não sou aquele que salva? Essa pergunta ecoa como um labirinto interno, onde cada resposta leva a outra pergunta. O silêncio que antes era fuga, agora se torna companheiro, e é nele que as feridas começam a falar. E essas feridas não falam em sussurros, mas em gritos. Recordações esquecidas emergem como ondas violentas. Olhares que faltaram, palavras que feriram, ausências que moldaram. O empata entende que sua compulsão por perdoar não nasceu no presente, mas foi costurada desde a infância, quando acreditou que amar significava aceitar tudo, suportar tudo, calar tudo. A dor do agora é a mesma dor de então, apenas revestida, de rostos diferentes. Nesse momento, o empata sente raiva de si mesmo. Raiva por ter permitido tanto, por ter fechado os olhos tantas vezes, por ter confundido compaixão com submissão. Mas Jung nos lembra que a raiva não é inimiga. É a guardiã que protege os limites do eu. Essa raiva, quando não negada, se transforma em impulso vital, em força de reconstrução. O empata começa a perceber que pode usar essa energia não para ferir, mas para se proteger, para traçar fronteiras que jamais poderão ser cruzadas novamente. Enquanto isso, o narcisista se debate. Sem o perdão como escudo, suas manipulações ecoam no vazio. As máscaras que antes seduziam agora soam artificiais, quase grotescas. O empata, em sua nova postura, já não reage, já não se curva, já não se culpa. É como se o jogo tivesse perdido a graça. O narcisista sente o peso de sua própria nulidade. E esse é o golpe que mais teme, ser visto sem a maquiagem da ilusão. E no silêncio desse confronto, o empata descobre uma força que não esperava. Não é a força de vencer o outro, mas a força de permanecer de pé diante da própria sombra. É um poder que não precisa de gritos, que não precisa de vingança, que não precisa de aplausos. É o poder de estar inteiro. E quando essa inteireza se revela, o narcisista já não tem nada a oferecer que possa seduzir ou controlar. O paradoxo se intensifica. O empata, ao deixar de perdoar, se torna mais humano, mais real, mais vulnerável e, justamente por isso, mais forte. Enquanto o narcisista, ao perder suas máscaras, se mostra frágil, vazio, dependente. O vínculo, que antes era de dominação, se dissolve, e o que resta é apenas o contraste brutal entre dois mundos, um que desmorona e outro que renasce. E nessa travessia surge o medo. Medo de estar só, medo de não saber como viver sem o ciclo que sempre o definiu. Mas esse medo também é revelador, porque mostra que a liberdade tem um preço. Jung diria que não há crescimento sem atravessar a noite escura da alma. O empata, ao aceitar esse mergulho, entende que a solidão não é condenação, mas território fértil, onde a verdadeira identidade floresce. Cada passo dado nesse novo caminho é incerto, mas carregado de sentido. O empata descobre que pode existir sem precisar ser o salvador de ninguém, que pode amar sem se anular, que pode estar em silêncio sem se culpar, que pode ser inteiro sem pedir permissão. Esse é o aprendizado mais duro e mais luminoso. A vida não exige sacrifício eterno, mas presença verdadeira. E o narcisista, diante disso, encolhe. Sem o reflexo do empata, sem o perdão que sustentava seu jogo, resta apenas o confronto com o próprio vazio. É um espelho quebrado que não devolve mais imagem. E enquanto o empata encontra sua força, o narcisista se vê diante do abismo que sempre carregou. As máscaras caíram e não há mais onde se esconder. O silêncio do empata agora tem um peso que o narcisista nunca soube lidar. Antes, cada desculpa e cada gesto de perdão funcionava como combustível para manter vivo o teatro das máscaras. Agora, a ausência de palavras é como uma sentença.
O empata já não precisa justificar nada, já não precisa argumentar. A sua simples recusa em participar da farsa desmonta o enredo inteiro. Jung nos lembra que o inconsciente coletivo se movimenta em símbolos, e aqui o símbolo é claro. O silêncio se tornou a espada invisível que corta as amarras. Mas dentro do empata, esse silêncio não é tranquilo. Ele pulsa como um trovão contido, mistura de dor e libertação. É como atravessar um deserto interno, onde cada passo revela cicatrizes que nunca cicatrizaram. A tentação de voltar ao ciclo, de oferecer mais uma vez o perdão para anestesiar a dor, é forte, mas algo mudou. Agora o empata sabe, e uma vez que a consciência desperta, não há como retornar ao estado anterior. É como enxergar a sombra e nunca mais conseguir desviar o olhar. O narcisista, por sua vez, inicia sua dança desesperada. Multiplica tentativas de sedução, alterna entre charme e fúria, entre promessas e acusações. Ele sabe que está perdendo o controle, e esse é o maior de seus medos. Mas o empata, ao não reagir, ao não perdoar, mostra uma nova face que o narcisista desconhecia, a face do limite. E essa é a única coisa que pode despedaçar a ilusão do manipulador. E no meio desse embate silencioso, o empata começa a ouvir a própria voz interior, aquela que ficou abafada por tanto tempo. Uma voz que diz: você não precisa mais carregar esse peso. Você não precisa mais ser a cura de quem não quer ser curado. Essa voz ecoa como um chamado ancestral, como se a psique finalmente tivesse encontrado a coragem de falar em sua língua mais pura. Jung dizia que a alma não se engana. Ela sempre sabe o que precisa, mesmo quando a mente insiste em negar. E é nesse ponto que o empata começa a se transformar. A energia que antes se gastava em manter o ciclo começa a se voltar para dentro, nutrindo sua própria essência. É como se a vida, antes drenada pelo outro, agora começasse a florescer novamente. Não é um processo rápido nem indolor, mas é inevitável. O empata descobre que não precisa mais se definir pelo perdão, mas pela escolha consciente de ser inteiro. Enquanto isso, o narcisista se fragmenta. Cada máscara que cai revela um rosto vazio, uma identidade que nunca existiu. O empata percebe, talvez pela primeira vez, que não era ele quem precisava de perdão. Era o narcisista que precisava de uma plateia. E sem plateia, não há espetáculo. Esse é o colapso. O manipulador não pode sobreviver sem o reflexo, o que o sustenta. Mas o verdadeiro impacto acontece dentro do empata. Ele percebe que sempre confundiu amor com aceitação incondicional, quando, na verdade, amor também é limite, também é ausência, também é dizer não. Esse aprendizado é doloroso, porque desmonta crenças antigas, memórias da infância e ilusões cultivadas por anos. Mas é também libertador, porque abre um espaço onde o amor verdadeiro, aquele que começa em si mesmo, pode finalmente nascer. O paradoxo é cruel. Ao deixar de perdoar, o empata finalmente entende o que é compaixão de verdade. Não uma compaixão que se sacrifica até se esvaziar, mas uma compaixão que sabe proteger-se, que sabe honrar sua própria dignidade. Jung dizia que a cura vem quando aceitamos nossa totalidade, luz e sombra. E aqui, o empata abraça sua sombra ao se recusar a continuar sustentando o ciclo. O narcisista, sem esse ciclo, entra em colapso. Pode tentar buscar novas vítimas, e pode tentar criar novos jogos, mas já não tem o mesmo poder, porque cada empata que desperta, cada máscara que cai, enfraquece o padrão coletivo que sustenta a manipulação. O empata não apenas se liberta individualmente, mas abre caminho para outros também se libertarem. E é nesse ponto que a jornada se torna maior do que o próprio indivíduo. O empata, ao parar de perdoar, não apenas desmonta uma relação tóxica, mas toca um arquétipo profundo, o da libertação. Ele se torna símbolo de resistência, de coragem e de despertar. E esse símbolo não pode mais ser apagado, porque uma vez revelado, passa a habitar o inconsciente coletivo como uma nova possibilidade de existência. Quando o empata chega a esse ponto da travessia, já não é mais o mesmo.
Algo dentro dele se quebrou, mas essa quebra não é ruína, é renascimento. As antigas justificativas, os discursos de que perdoar é ser forte, já não fazem eco em sua psique. Agora, cada vez que se recorda das feridas, não surge a vontade de desculpar, mas de compreender por que aceitou tanto. E nesse mergulho, ele percebe: o perdão ilimitado era apenas a forma mais elegante de manter viva a própria prisão. O narcisista sente o impacto dessa mudança como se fosse um terremoto. Antes, cada falha podia ser encoberta por um pedido falso de desculpas, sempre aceito com lágrimas e silêncios. Agora não. O olhar do empata já não se curva, e o silêncio já não significa cumplicidade. É um silêncio que corta como lâmina, que mostra que o jogo terminou. O manipulador se vê exposto, despido, sem nada que o proteja. E a maior crueldade para ele é justamente essa: não ter mais onde se esconder. Mas essa revelação é apenas metade da história. A outra metade é o que acontece dentro do empata. Ele descobre que não precisa mais ser refém da culpa, nem da ilusão, de que sua missão era salvar o outro. Esse peso cai dos ombros como correntes enferrujadas que finalmente se rompem. Pela primeira vez, ele sente o gosto da liberdade. Não a liberdade superficial de estar sem o outro, mas a liberdade profunda de não se trair mais. E nesse espaço novo surge o medo. O medo da solidão, o medo de não saber como habitar uma vida sem as velhas amarras. Mas junto com o medo vem uma força inesperada, como se algo ancestral despertasse dentro dele. Jung chamaria isso de reencontro com o self. A centelha interior que sempre esteve lá, mas que ficou abafada pela compulsão de perdoar. Esse reencontro não é suave, é brutal, mas também é autêntico. O narcisista, sem o espelho do empata, mergulha em sua própria escuridão. É como um ator diante de um palco vazio. Sua performance perde sentido. O empata observa isso não com prazer, mas com estranha serenidade. Já não há ódio, já não há necessidade de revanche. Há apenas a clareza de que a verdade se revelou. E nada pode apagar essa revelação. As máscaras caíram e no chão quebrado restam apenas fragmentos sem valor. E o empata, nesse instante, entende a lição que o inconsciente lhe entregava há tanto tempo. O perdão infinito era a fuga do confronto com sua própria sombra. Ao negar o perdão, ele não apenas expôs o narcisista, mas se expôs a si mesmo. Descobriu sua raiva, sua dor, suas feridas, e ao aceitá-las, encontrou também sua força. A sombra deixou de ser inimiga para se tornar aliada, e essa aliança é o que transforma a dor em consciência. Esse é o ponto em que tudo muda. O empata não é mais a vítima, nem o salvador, mas o protagonista de sua própria história. Não precisa provar nada a ninguém, não precisa sustentar o peso de vidas alheias. Descobre que dignidade não é arrogância, é simplesmente não negociar consigo mesmo. E essa descoberta ecoa como um grito silencioso que liberta não apenas a ele, mas todos aqueles que o observam. O narcisista, agora reduzido ao vazio de sua própria encenação, não pode mais tocar o empata. Suas palavras soam ocas, suas promessas não encontram chão. O vínculo que parecia eterno se desfaz como fumaça ao vento. O empata compreende, enfim, que não foi o amor que o prendeu, mas o medo. E ao atravessar esse medo, encontra algo maior que qualquer perdão: a verdade, de ser inteiro. E assim, a jornada revela sua face final. Não se trata de vingança, não se trata de vitória sobre o outro. Trata-se de despertar, de compreender que o poder do empata nunca esteve em perdoar, mas em escolher. Escolher a si, escolher a verdade, escolher não ser cúmplice do teatro das máscaras. E nesse ato simples e profundo, todas as ilusões se desfazem e o mundo interno encontra um novo eixo. O empata agora caminha diferente. Carrega cicatrizes, sim, mas também carrega consciência. Cada passo é mais firme,
cada olhar mais profundo, cada silêncio mais cheio de significado. Ele sabe que não precisa mais perdoar para ser livre, porque a verdadeira liberdade não está em oferecer desculpas infinitas, mas em nunca mais se abandonar. E quando esse ponto é alcançado, a psique encontra sua própria redenção. O empata segue pela estrada interna, como quem atravessa um território desconhecido, mas de alguma forma familiar. Cada lembrança retorna como sombra projetada no muro da consciência, exigindo ser encarada, exigindo ser sentida. Não há mais fuga, não há anestesia. É como caminhar por uma floresta escura, onde cada árvore parece sussurrar verdades antigas e cada passo o aproxima de algo que sempre esteve lá, esperando ser descoberto. O narcisista, nesse cenário, torna-se apenas um eco distante. Suas palavras, antes afiadas como lâminas, agora soam como vozes de um passado que perdeu o poder. O empata percebe que o verdadeiro cárcere nunca foi a manipulação do outro, mas o hábito de se negar a si mesmo. Esse insight rasga como relâmpago no meio da noite. A chave sempre esteve em suas próprias mãos, mas o medo de usá-la o manteve preso. E nesse instante, o silêncio volta a se impor. Não como ausência, mas como revelação. É um silêncio denso, quase sagrado, que carrega em si a potência de 1000 respostas não ditas. Jung dizia que aquilo que não vem à consciência retorna como destino. E o empata, ao finalmente encarar esse silêncio, percebe que já não precisa repetir o ciclo. O destino pode ser reescrito, mas reescrever não significa esquecer. As feridas continuam latejando, as cicatrizes continuam marcando a pele da alma. E é justamente aí que está a força, em não negar a dor, mas em integrá-la como parte da própria história. O empata descobre que não precisa apagar nada, porque até o que doeu se torna matéria-prima da transformação. A sombra, ao ser abraçada, se converte em poder. O narcisista, por sua vez, sente que o chão se abriu sob seus pés. Sem o espelho do empata, sua imagem começa a se dissolver. Ele tenta gritar, tenta acusar, tenta culpar, mas sua voz já não encontra ouvido. O que antes era ameaça, agora é apenas ruído. O empata não precisa responder, porque sua simples presença já se tornou inabalável. O silêncio se converte em escudo, e o escudo é impenetrável. Ainda assim, a jornada não traz apenas glória. Há dias em que o empata se sente exausto, tentado a voltar ao velho padrão, como quem busca abrigo em uma prisão conhecida. Mas então vem a memória do que significa ceder, o vazio, a humilhação, o ciclo interminável. Essa lembrança o mantém firme, como âncora que impede o retorno. Ele entende que a liberdade tem um preço e está disposto a pagá-lo. O paradoxo se intensifica. Ao negar o perdão, o empata descobre a verdadeira compaixão. Não mais uma compaixão que se sacrifica, mas uma compaixão que se respeita. Ele percebe que ao dizer não ao outro, está finalmente dizendo sim a si mesmo. E esse sim ecoa como um mantra silencioso, abrindo caminhos novos onde antes só havia repetição. E pouco a pouco, a sombra se torna companheira. Já não é inimiga a ser evitada, mas guia que aponta para dentro. O empata percebe que sua sensibilidade, antes usada contra ele, é também a fonte de sua maior clareza. Agora, em vez de absorver o sofrimento do outro, ele aprende a escutar a própria dor. Essa inversão muda tudo, porque o coloca pela primeira vez no centro de sua própria vida. O narcisista, incapaz de lidar com essa nova postura, desaparece no próprio vazio. Pode buscar novas vítimas, pode inventar novas narrativas, mas já não tem o mesmo poder. O empata, ao quebrar o ciclo, retira a base sobre a qual o narcisista sempre construiu. A peça termina não com aplausos, mas com silêncio. Um silêncio que liberta um e condena o outro. E nesse silêncio, o empata descobre algo que não esperava: paz. Não a paz frágil do perdão que reprime, mas a paz sólida da consciência, que se escolhe. Essa paz não é isenta de dor, mas é madura, profunda, inabalável. É o início de uma vida em que não é preciso sustentar máscaras, nem as do outro, nem as próprias.
E agora, quando o silêncio se instala, o que resta não é vazio, mas uma reverberação que continua a pulsar dentro de você, como se cada palavra dita fosse apenas o prenúncio de algo maior, escondido nas entrelinhas, aguardando o instante, certo para florescer. Jung dizia que aquilo que negamos nos governa e aquilo que aceitamos nos liberta. Talvez você sinta neste momento que algo em você foi tocado de um jeito que não pode mais ser esquecido. O empata que caminhava na sombra não é mais o mesmo. Não porque venceu o narcisista, mas porque ousou encarar a si mesmo. E quando isso acontece, não há derrota nem vitória, há metamorfose. Como a serpente que troca de pele, o ser humano também precisa abandonar velhos cascos para revelar sua essência. Esse é o eco que não cessa, a lembrança de que a liberdade começa no instante em que você se escolhe. Mas escolha tem peso. O coração sente a ausência, os olhos procuram rostos que já não podem mais ser vistos do mesmo jeito. Ainda assim, a dor não é sinal de fraqueza, mas testemunha de que a transformação é real, porque só o que foi profundamente vivido pode ser profundamente transmutado. O empata aprendeu, e agora você também sabe. Não há despertar sem atravessar o fogo. E talvez você se pergunte, o que fazer com todas essas cicatrizes? A resposta não está em escondê-las, mas em deixá-las falar. Porque cada marca é prova de que você atravessou a escuridão e voltou com algo que ninguém mais pode roubar. As cicatrizes são como mapas secretos, apontam para o lugar onde a dor se tornou força. O narcisista, nesse cenário, é apenas uma sombra distante, um eco de um tempo que já não pode aprisionar. Sua máscara caiu, mas a verdadeira revelação não foi sobre ele, foi sobre você. Porque ao negar o perdão infinito, você descobriu a compaixão autêntica, aquela que não se vende, aquela que não se perde, aquela que começa dentro de si. E agora, quando você se olha no espelho, não vê mais o Salvador cansado, mas o ser inteiro. Esse olhar talvez assuste, porque ele não depende de ilusões. Mas é nesse susto que nasce a verdade. A vida não pediu que você fosse mártir, pediu apenas que fosse verdadeiro. E a verdade, mesmo quando dói, sempre liberta. Então, o que fica depois de tudo isso não é um fim, mas um chamado. Um chamado silencioso, profundo, quase imperceptível, mas impossível de ignorar. É a voz da sua própria alma dizendo, não se abandone mais. Esse é o eco que deve permanecer vibrando em cada decisão, em cada escolha, em cada passo daqui para frente. E se ao longo dessa jornada algo dentro de você despertou, se algum espelho foi quebrado ou alguma sombra ganhou nome, então já sabe, não está sozinho. Outros também caminham nessa mesma estrada invisível e cada partilha é como um farol que ilumina o caminho coletivo. Por isso, deixe sua marca. Compartilhe o que sentiu. Escreva o que ecoou. Espalhe essa semente. Não por obrigação, mas porque aquilo que é verdadeiro precisa ser multiplicado. Curta, comente, inscreva-se. Não como gesto automático, mas como quem reconhece que essa travessia é maior do que um vídeo. É um movimento de consciência, um espaço onde símbolos se encontram e histórias se cruzam. Ao fazer isso, você se torna parte desse eco que se expande além das palavras. E lembre-se, o perdão pode ser dádiva, mas a escolha de não perdoar pode ser revelação. Entre uma coisa e outra está o mistério de ser humano. E talvez a única frase que precise permanecer com você seja esta: quando você para de sustentar máscaras alheias, descobre a face mais autêntica da sua própria alma.